Deus Todo-Poderoso, Deus que é Senhor do sol, da chuva, Senhor que comanda todas as coisas, Tu que és um Deus santo e poderoso, Tu que és um Deus que governa o universo, nessa noite nós invocamos a Tua presença. Humildemente pedimos perdão dos nossos pecados, mas olha, Senhor, para todos esses desbravadores que vieram de tantos diferentes lugares para ouvir a Tua palavra, e agora ao abrirmos a Bíblia, que o Teu Santo Espírito vá ao coração de cada desbravador e possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu vou abrir a Bíblia aqui agora, e se você puder acompanhar no celular, Bíblia em papel, em celular, eu vou abrir a Bíblia em Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, e vocês têm aqui um belo trunfo, onde vocês têm alguns personagens, e ao longo dos dias que eu vou estar aqui com vocês, eu quero contar um pouco dessas histórias extraordinárias desses personagens. Ó, atenção Campuri, agora é a palavra de Deus, agora você se acomoda, como esses que aqui estão. Agora vamos ler a Bíblia juntos, e a Bíblia diz assim, em Juízes capítulo 13, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa é a profecia para a vida de Sansão. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Legado não é só o título do seu Campuri. Legado é aquilo que você recebe de pessoas que viveram antes de você, e é aquilo que você deixa para as pessoas que viverão depois de você. Legado é a herança, seja ela de prejuízo ou de bênção. Legado é aquilo que você transmite para as próximas gerações. A história do livro de Juízes é uma das histórias que se passa em um dos piores momentos de Israel. Aliás, esse é um período de extremo declínio. Se você ler o livro de Juízes, naquele tempo cada um fazia o que queria, porque não havia liderança, não havia rei em Israel, cada um fazia como achava certo. Infelizmente, aqueles que viveram depois do grande Josué, não cumpriram completamente as suas tarefas, não expulsaram algumas tribos inimigas que viviam no meio dos israelitas, e essas tribos ensinaram os israelitas, esses povos ensinaram os israelitas a pecar, a idolatria e a outros pecados terríveis, e o legado que eles deixaram foi de uma missão incompleta, que serviu de armadilha para as gerações futuras. Legado é aquilo que você deveria fazer e deixar bem resolvido para a próxima geração. Vocês são a nova geração. Interessante, falei para vocês que eu tive aqui 10 anos atrás, eu preguei para uma geração, e graças a Deus vocês estão aqui, porque houve uma continuidade nesse trabalho, há um legado que foi deixado. Mas no tempo dos juízes, o legado não tinha sido deixado de maneira adequada, e o povo agora sofria debaixo da mão dos filisteus, um povo que para aquela época era mais avançado que os israelitas. Os filisteus tinham armas melhores que os israelitas, enquanto os israelitas ainda viviam no período do bronze, com ferramentas rústicas. Os filisteus tinham armas de ferro, e eles eram soldados muito mais capazes do que os israelitas. E então Deus resolve levantar o primeiro super-herói da história. Você já ouviu tantas vezes a história de Sansão. Você sabe que ele era forte, você sabe que ele tinha habilidades extraordinárias, mas tem algumas coisas que você não sabe, ou talvez não se lembre, e eu vou contar para vocês. Primeiro,
que Sansão tinha 3 coisas que ele não podia fazer. Eram pontos fracos para ele, como se fosse uma criptonita, como se fosse um ponto fraco dele como herói. Havia 3 coisas que Sansão não podia fazer. E não podia por quê? Porque ele pertencia a uma ordem diferente. Ele pertencia aos desbravadores. Desculpa. Ele pertencia aos nazireus. E os nazireus tinham um voto. Como você, desbravador, tem um voto, eles tinham um voto. O voto dos nazireus dizia que eles não podiam fazer 3 coisas. Os nazireus, primeiro, eles não podiam tocar no fruto da videira. Eles não podiam consumir nenhum tipo de suco de uva, nem tocar em uva. E eles não podiam sequer pensar em consumir bebida alcoólica. Por que isso? Porque para quem enxerga muito pouco, você escreve bem grande. E o recado era o seguinte: se o nazireu vive de forma tão radical, é porque a bebida alcoólica está destruindo o povo de vocês. E vocês têm que largar a bebida alcoólica. Deixa eu perguntar para você, desbravador, você já fez o seu voto de temperança? Ou você nem sabe o que é isso? Voto de temperança é um voto que você faz quando desbravador, e você se compromete diante de Deus a não tocar em bebida alcoólica, a não consumir fumo, a não tocar em vícios. Legado. Segunda coisa que o nazireu não podia fazer: o nazireu não podia tocar em cadáver. Você diz por quê? Porque a Bíblia, ela usa de simbolismos para explicar para a gente como é que funciona o mundo espiritual. E a Bíblia diz assim, o salário do pecado é... Opa, CP, vamos lá, vocês fazem melhor que isso. O salário do pecado é o quê? Então, se o salário do pecado é a morte, o nazireu, que era santo e consagrado a Deus, o nazireu que devia ser um super-herói e o mais puro de todos os israelitas, o nazireu não tocava em cadáver para simbolicamente dizer: eu não me aproximo do pecado, eu não me envolvo com o pecado, porque tudo que está relacionado ao ciclo de vida e morte lembra o pecado. Era uma linguagem simbólica para dar um recado para as pessoas, dizer: mantenham-se puros, mantenham-se santos. Terceira coisa que o nazireu não podia fazer: o nazireu não podia cortar o seu cabelo. Era o voto do nazireu. Ele tinha que, durante os dias do seu voto, que podia ser um período, ou podia ser a vida inteira, como foi o caso do voto de Sansão, ele não podia cortar o seu cabelo como um símbolo de que ele pertencia a Deus. Interessante, em todas as épocas da história existem modas, e naquela época existia uma moda. O Deus adorado pelos pagãos, Baal, ou então Dagon, adorado pelos filisteus, eles tinham templos, e em cada templo tinha um jeito de vestir e uma aparência. Inclusive tinha um corte de cabelo que era o corte de cabelo moda Baal, que era aquele corte que parece que bota uma panela na cabeça do cara assim e vai cortando, né? Era mais ou menos desse jeito. Para mostrar que o povo de Deus é diferente do mundo, o nazireu não podia cortar o seu cabelo e tinha que ser completamente diferente. Essas 3 coisas Sansão não podia fazer. Meus amigos, só que aí Sansão cresce, se torna um jovem, e aí acontece o que acontece com a maioria esmagadora de todos os jovens. Um dia ele está andando por ali, vê as meninas, e entre as meninas tem uma menina que ele se dá aquela transformação, parece que sente borboletas voando no estômago, não sabe o que é, ficou apaixonado. Só que a menina era dos filisteus, ela não era da mesma religião. Ele era crente e ela era filisteia. Essa primeira menina não é a Dalila, essa não tem o nome, mas ele fica enamorado por essa princesa, por essa moça dos filisteus, e decide se casar com ela. Os pais que são crentes falam assim: olha, aqui na igreja não tem nenhuma menina que você possa se apaixonar, casar e ter uma família cristã. Claro que eu estou usando de contemporaneizar a história, mas Sansão olha para os seus pais e diz assim: é só essa daí que agrada os meus olhos. E são os olhos que ele vai perder no final dessa história. Tudo que você está decidindo na sua vida nesse momento de juventude é aquilo que você vai deixar para a posteridade, inclusive para os seus filhos.
As decisões que você tomar agora para o seu futuro, com quem você namorar agora, com quem você se casar agora, é o legado que você vai deixar para a sua família no futuro. E ele diz assim, não, é essa aí que eu quero, e mesmo que seja proibido, ele decide então ficar com ela. Sabe onde é que morava essa menina? Ela morava numa cidadezinha filisteia chamada Tímna. E aí, qual é o detalhe de Tímna? Tímna era a cidade dos vinhedos. Quando você lê o texto da Bíblia, diz assim que Tímna era a cidade que tinha vinhedos. Qual era uma das primeiras coisas, das três, qual era a primeira coisa que um nazireu nunca podia fazer? Ele nunca podia beber o quê? Bebida alcoólica, vinho, ele nunca podia tocar no fruto da videira. E o que é que você acha que tinha para beber na festa de casamento de Sansão com uma filisteia? Quando um crente se casa com alguém que é de fora, o que você acha que eles beberam naquela festa de casamento na cidade dos vinhedos? Você percebe que Sansão começa agora a quebrar os seus votos. Diz a história que um dia Sansão vai namorar com essa menina, e então ele está indo no caminho para a cidade de Tímna, e Deus resolve mandar um recado para Sansão. Ora, que recado você manda para um cara que é praticamente invencível, fortão? Então você tem que colocar no caminho dele um leão. E tinha, diz a Bíblia, um leão jovem no caminho de Sansão. E por que um leão jovem? Eu estudei aí o assunto dos leões e descobri por que é um leão jovem. Querem saber sim ou não? Então vou contar. É um leão jovem pelo seguinte: os leões são um dos únicos felinos que vivem em bandos. Mas quando chega na adolescência dos leões, o leão chefe lá do bando manda embora os adolescentes, e os leões jovens andam perambulando por aí, tem que desafiar o leão que é de um outro bando, e ele tem que vencer o outro leão para ficar com o bando dele, e aí ter o seu próprio bando. Então, o leão jovem é um encrenqueiro, é um cara que está procurando briga. E Deus coloca esse leão jovem no caminho de Sansão para dizer assim: amigo, você está indo no lugar errado, você está indo na direção errada. Olha só, Deus te deu uma missão, Deus deu uma missão e você vai para lugares errados. Deus começa a mandar recados para você. Você está prestando atenção nos recados que Deus manda para você? E então vem o leão contra Sansão, mas é claro que Deus não quer que ele morra ali na boca do leão. Então tem um detalhe: cada vez que Sansão invoca a Deus, naquele momento o Espírito desce sobre ele. Se você acha que ele tinha força o tempo inteiro, errou. Sansão, força o tempo inteiro, quisesse pegar essa tora aqui com uma mão assim, jogar longe e tal. Ele não podia fazer isso. Ele tinha força nos momentos que o Espírito descia sobre ele. Então vem o leão contra ele, e ele ali clama por Deus. E aí, meu amigo, ele deu o golpe do leão. Querem aprender o golpe do leão, sim ou não? É bom aprender, porque vai que aqui em Ponta Grossa você está virando a curva numa barraca ali, aparece um leão novo na sua frente, né? Então, já aprende agora, presta atenção. O leão está vindo aqui, ó, você está aqui, você é o Sansão, o leão vem aqui, você dá um pulinho para o lado, o leão passa, você pega o leão pelo rabo, e é claro, o Sansão, né? Faz assim, ó, pá, 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 pá. Acabou com o leão, na mesma hora, entendeu? Dá para dar até aquela corridinha assim, pá. Aí já era, né? O leão, se foi o leão. Uma semana depois, Sansão está fazendo o mesmo caminho para ir visitar a namorada em Tímna. De repente ele vê o cadáver do leão. Está ali o leão morto, só que está saindo mel da boca do leão. Amigo, esse é um mundo, muito tempo atrás, mais de 2.500 anos atrás, quando é um mundo 2.300, 2.500 anos atrás, quando não tem doce, não tem açúcar, não tem nada, não tem bala, não tem chiclete, não tem sorvete. O único doce que tem nessa época é pasta de tâmaras, pasta de figos e mel. Então o mel é como se fosse o chocolate da época. É um doce, é uma alegria, todo mundo quer um pouquinho de mel. Quando ele vê aquele mel, rapidamente ele vai lá, se abaixa no leão morto, pega um pouquinho do mel. O que ele fez agora? O que ele fez agora?
Quais são as 3 coisas que ele não podia fazer? Não podia beber vinho, não podia tocar num cadáver. Olha Satanás, hein? Satanás colocando mel em cima da podrura, Satanás enganando você, colocando doçura em cima do pecado e te levando a tocar e a se envolver com coisas que apodrecem a sua vida. Olha o diabo tirando você do caminho de Deus, colocando uma armadilha de doçura, de beleza, de formosura, e você vai se contaminando com coisas que apodrecem a sua espiritualidade, a sua vida. Então ele se casa com aquela moça, e na festa de casamento ele já é enganado, e por fim ele perde uma aposta e tem que pagar a aposta para os convidados da festa, e ele arma lá uma briga e tudo mais, e o final da história é que os filisteus matam a esposa dele, com que ele casou, uma filisteia, queimam a casa, e ele fica indignado com aquilo. Então ele tem uma ideia de piar daqueles que querem aprontar. Sansão quer se vingar dos filisteus, mataram a esposa dele. Então naquele tempo, meu amigo, não tem nenhum tipo de garantia a não ser as colheitas. Se a tua colheita falhar, já era, você passa fome o resto do ano. Sansão faz o seguinte: ele vai para a colheita dos filisteus, o trigo está tudo sequinho, está tudo já sequinho, pronto para colher, e ele pega raposas, sabe aquele bichinho, a raposa que tem um rabo assim peludão, ele toca fogo no rabo das raposas, e larga as raposas no meio da seara, do campo dos filisteus, e elas saem correndo. Pensa no fogo, pensa no bichinho pegando fogo. Está dando risada porque não botaram fogo em você, né? Bota fogo em você, você vai ver como é que fica. E o bicho toca fogo em toda a seara. Naquele momento, os filisteus ficam irados contra Sansão, e então eles procuram ele para matar, mas ele se esconde num rochedo. Sansão escondido naquele rochedo, os filisteus vão para o povo de Sansão, para a aldeia dele, e dizem: olha, ou vocês nos ajudam a pegar ele e ele se entregar, ou nós vamos botar para quebrar aqui com vocês. E aí o povo dele vai até Sansão e diz assim: você arrumou confusão com eles, então você vai aí e se entrega. Olha a covardia de um povo que podia naquele momento ter dito assim: Sansão, agora é a hora, nós vamos contigo junto, nós vamos para a guerra, agora é a hora. Deixaram ele sozinho e ainda tiveram a coragem, tiveram a covardia de chegar para ele e dizer assim: pega e se entrega, porque nós não temos nada que ver com essa história, nós preferimos ficar servindo os filisteus. Qual é o legado que você deixa para as pessoas? O legado de covardia, um legado que deixa o problema sempre para os outros, que vira as costas para quem está em luta e dificuldade. Qual é o legado que você deixa para as pessoas? Então Sansão desce de lá e diz assim: vocês me entregam, mas prometam que não me fazem mal, depois vão embora e me deixa com eles. E os filisteus prendem Sansão e o amarram, e os filisteus estão levando Sansão preso. E naquele momento em que os filisteus vão zombando do Deus verdadeiro, do Deus santo, do Deus único, os filisteus vão louvando os demônios que eles adoravam, e aquilo vai irritando Sansão, porque Sansão era um homem pecador, ele frequentava prostíbulos, ele tinha amantes, ele tinha bebido bebida alcoólica, Sansão tinha quebrado os seus votos, ele tocou em cadáver, ele se envolveu com pecado, mas ele conhecia o Deus verdadeiro. E nessa noite, não importa para quem eu estou falando aqui, se você conhece o Deus verdadeiro, você é tomado desse sentimento, esse sentimento de que o nome de Deus não pode ser blasfemado. Nessa noite, se eu estou falando para você, você sabe que precisa viver uma vida santa, e que sua vida tem sido indigna, então você sente a indignidade, você vê que está no meio do pecado, e você pede o Espírito de Deus. E naquele momento então, diz a Bíblia que o Espírito de Deus tomou Sansão, e ele rompe aquilo que o prende, rompe suas amarras, ele procura uma arma, e então ele acha uma queixada de jumento. E aí, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês, já fiz uma experiência, uma vez estava fazendo uma trilha como desbravador, encontrei uma queixada de vaca no meio do caminho, e aí vi a queixada de vaca, lembrei da história de Sansão, pensei comigo assim: vou dar uns golpes, fazer um teste, né?
Mas fiquem tranquilos, não foi em ninguém, não bati em ninguém. Olhei, vi uma árvore, peguei a queixada de vaca, bati na árvore com toda a minha força, fiz uma descoberta. Querem saber a descoberta, sim ou não? A descoberta é que a queixada é a pior arma que alguém já poderia ter inventado. A queixada não serve para nada, ela é fraca, se despedaça. Então esse é o interessante da história, porque os filisteus estão armados com escudos de bronze e de ferro. Os filisteus têm espadas, eles têm flechas, eles têm lanças. Sansão está desarmado, sem armadura, só com uma queixada, um pedaço de osso. E ele bate em todos os filisteus, ele amassa com todos, ele arrebenta com todos. Nenhuma flecha penetra nele, nenhuma espada consegue cortá-lo, nenhuma lança consegue furá-lo. Porque quando o Espírito de Deus está sobre você, não importa, quando o Espírito está sobre você, as setas do inimigo não podem com você, as flechas do inimigo não podem te perfurar, as espadas dos inimigos não podem te cortar. Se o Espírito de Deus está com você, então você sente o poder, você sente a energia, e você é usado por Deus. E eu sei que é isso que você quer. Você sente saudade do tempo que você subia num púlpito, pregava com poder? Você sente saudade do tempo que você abria sua Bíblia, falava para as pessoas, pregava com poder? Você sente que não é mais a mesma coisa? Você sente saudade do tempo que você cantava na igreja e você sentia aquilo fluindo através de você? Você sabe o que é isso? Esse é o Espírito de Deus. Quantas provas você precisa? É só você olhar para trás e se lembrar das vezes que Deus usou você. Mas você conhece a história, né? Você sabe que agora entra na história da Dalila. E você sabe que ele se perverte por Dalila, e ele tem um fraco por essa mulher, e ela começa a provocá-lo, a provocá-lo, a provocá-lo, até que finalmente, depois de muitas enganações, finalmente ela descobre o segredo dele. E quando Sansão acorda, e essa é uma das partes mais tristes da história do livro de Juízes, diz assim que ele foi tentar resistir aos filisteus, mas a força tinha deixado, o espírito tinha deixado, ele não tinha mais o poder, que o poder dele não era como de super-heróis e tal, tem o poder o tempo inteiro. Você tem que ser santo para ter o poder. E quando ele quebrou o último dos votos dele, quando ele perdeu o cabelo dele, não tinha mais nada que conectasse ele com Deus. O diabo não tira você de todo da igreja. O diabo vai afastando você aos poucos. Primeiro ele diz assim, ó: pode ficar em casa, assista em casa, porque em casa você vê o culto mais famoso aí, e é melhor do que você ir na igreja lá, o pessoal prega mal. Então assista em casa, fica em casa. Você começa a perder convívio com as pessoas, com os irmãos. Depois vem a próxima etapa, daí diz assim: não, para que você vai ir lá? Porque você vai na igreja lá, olha só, os caras já te magoaram uma vez, e o pessoal olha já o que eles fazem lá, olha esse pessoal. Você vai sendo afastado. Aí um dia te convidam para ir em Tímina, na festa dos vinhedos. Um dia você vai só por amizade, para não ficar chato. Você vai indo embora, você vai se enrolando, e o diabo vai pervertendo e destruindo sua vida. Lembra do voto batismal que você fez? Lembra da ficha batismal? Você respondia sim, sim, sim. Lembra do voto batismal que você fez lá antes de ser batizado na igreja? O pastor foi lá, fez umas perguntas, você respondia sim, sim, sim. Não é tudo de uma vez. Satanás vai te tirando um por um daqueles votos que você fez. Ele vai minando sua espiritualidade. Mas hoje não. E nessa noite aqui não. Nessa noite você pode quebrar essas correntes. Nessa noite você pode romper esses pecados. E está começando um Campuri. E o primeiro apelo que eu vou fazer a você é um apelo de arrependimento, porque você sabe que tem brincado com as coisas de Deus, e não vai mais brincar, porque hoje à noite não. Sansão foi levado preso, cego, sem seus cabelos. Mas a Bíblia diz assim, ó, que quando ele estava na prisão,
os cabelos voltaram a crescer na sua cabeça. Amém por essa parte, tomara que um dia volte a crescer na minha. Mas a Bíblia diz assim, os cabelos voltaram a crescer. E você sabe o que isso significa? Significa que o relacionamento dele com Deus voltou a crescer. Naquela prisão sozinho e cego, ele se lembrou da sua mãe, dos conselhos do pai que ele nunca quis ouvir. Ele se lembrou do povo dele que vivia oprimido e que ele teve a chance e o poder de libertar o seu povo, mas ele não fez isso. Qual era a missão da vida dele? Você lê o texto comigo, o texto diz assim: ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então os filisteus, blasfemando o nome de Deus, um dia resolvem dar uma festa no templo de Dagon, o templo do ídolo que eles mais louvavam e adoravam. E eles têm uma ideia, dizem, olha, para humilhar os crentes, para mostrar que eles não são de nada, para mostrar que os crentes são hipócritas, que eles têm um monte de pecados, para mostrar onde é que termina esses crentes, vamos fazer o seguinte, manda trazer o campeão deles. E aí eles trouxeram Sansão cego, que estava rodando um moinho como se fosse um animal, empurrando uma pedra de moer. E eles colocam uma corda em Sansão e dão a corda na mão do menino. Sabe por que isso? É um recado para dizer assim, ó, o melhor dos crentes é tão fraco que até o menininho dos filisteus leva numa cordinha como um animal, e você se largando para o pecado, e o diabo colocando você numa cordinha, e fazendo você um animal. Você não se cansa disso, você não se cansa de ser tratado como um animal. Hoje não, hoje à noite dá para romper com isso. E ele não enxerga nada, mas ele conhece o templo, ele diz assim, o templo está cheio, né? Está cheio, deixa eu dar uma descansada nas colunas. Como é que ele sabe que tem coluna, se ele é cego? É porque ele já esteve lá. O diabo levou ele tão longe, que ele já foi no antro de Satanás. Olha onde é que o capeta levou ele. Ele diz, hoje não, hoje eu vou fazer diferente. Minha vida inteira joguei fora tudo que meus pais me deram, hoje eu vou fazer diferente. E ali naquelas colunas ele faz uma oração. Você sabe, desbravador, que tem uma grande diferença entre sacrifício e tirar a própria vida. Sacrifício é quando você quer viver e dar tudo de si pelos outros, mas ele não tem como sair dali. Você já sabe o que ele vai fazer, mas ele está sozinho e cego, não tem como fugir dali. Mas na cabeça dele tem uma missão, que a mãe dele falou a vida inteira e ele nunca deu bola. Esse começará a livrar Israel da mão dos filisteus. E aí ele faz uma oração extremamente triste, que está registrada no livro de Juízes. Sansão ergue uma oração a Deus e diz assim: Senhor, dá-me forças só mais essa vez, para que eu me vingue pelos filisteus, nem que seja por um olho meu. E a vingança do povo de Deus é a vingança de Deus, que não tem nada a ver com a vingança humana, mas a vingança de Deus é fazer valer o direito do justo. E a missão dele era livrar Israel da mão dos filisteus. Os filisteus roubavam os israelitas, os filisteus machucavam os israelitas, os filisteus exploravam, invadiram a terra dos israelitas. Eles assim, a vida inteira era para ter feito alguma coisa, não fiz nada, pelo contrário, me entreguei para eles. Hoje não. E ele diz: Senhor, dá-me força só mais essa vez. E ele derruba aquelas colunas como se fossem de papel. O templo cai em cima dos filisteus e aniquila com os príncipes dos filisteus, mata os maiores generais dos filisteus e dá um prejuízo, um impacto nos filisteus, que dá um alívio e traz liberdade para o povo de Israel oprimido. E a Bíblia vai terminar a história dele dizendo assim, ó:
foram mais os que ele matou na sua morte do que ao longo da sua vida. E essa é a história de Sansão, alguém que recebeu um legado nacional muito ruim, mas que recebeu um legado de Deus do mais valoroso possível. Ele recebeu pais abençoados, que sempre oraram por ele e pediram para ele se manter firme nos caminhos de Deus. Mas o legado que ele quis deixar era um legado de liberdade para o seu povo. O legado dele para o seu povo foi entregar a vida dele para que o seu povo não fosse morto. E o legado de Cristo para você nessa noite é ter descido do céu e, ao contrário de Sansão, ter vivido uma vida pura, impoluta e sem pecado, entregar a vida dele em resgate da sua, que era endividada com o pecado. Isso é legado, é o que você transmite e entrega para o outro. Quem é você, desbravador, para ficar em pé nesse momento e pedir perdão dos seus pecados e dizer: hoje não, hoje vamos parar com isso? Quem é você, desbravador, que vai fazer uma oração comigo nesse momento dizendo assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, dá-me forças mais dessa vez. Eu tenho recorrido ao pecado e eu faço compromissos de não cometer mais esse pecado, e eu nem oro mais, Senhor, mas hoje eu vou orar. Dá-me força só mais essa vez. Eu vou orar e você pode orar comigo. Deus Todo-Poderoso, aqui começou um Campuri, mas o Campuri é o momento mais espiritual do ano do desbravador. É aqui que a gente veio para se consagrar, é aqui que a gente veio para renovar os nossos votos. E se hoje à noite algum desbravador tem levado na brincadeira o voto, a lei do desbravador, os princípios da igreja, os princípios evangélicos, Pai, perdoa-nos, perdoa esse desperdício de tempo em nossa vida e dá-nos força mais essa vez para viver uma vida santa e cumprir a missão que Tu tens para a nossa vida, deixando um legado poderoso para quem quer que venha depois de nós, ou para nós, se tivermos a honra de ver a volta de Teu Filho Jesus nas nuvens. Agora, nesse momento, tem desbravadores, desbravadoras em pé, Senhor. Eles estão pedindo perdão dos seus pecados, porque esse é um momento de comunhão, de reencontro. 2 anos se passaram. Aqui estão os que resistiram, aqui estão os que ficaram firmes, não deixaram os clubes fecharem. Aqui, Senhor, tem muito esforço envolvido. Então abençoa esse Campuri, abençoa esses clubes, em nome de Jesus, amém.